Oi pessoal, treino do dia 11 de outubro de 2023, treino de peito e consequentemente ombro e tríceps, já que fazendo peito tu vai trabalhar esses músculos, então por que não fazer uns exercícios extras para eles também? Então, esse é o treino em que mais me desmotivou nos últimos meses devido ao meu cutting, que apesar de eu fazer um cutting relativamente lento, bem com uma progressão bem tranquila e mantendo proteína alta e mantendo uma intensidade do treino boa, mesmo assim, eu perdi força nesses exercícios. Esse sempre é o treino que eu perco mais força durante o cutting. Todos os meus cuttings, normalmente costas é o que eu menos perco força. Perna, algumas vezes perco um pouquinho aqui e ali, mas peito sempre é realmente aquele que eu sinto a maior diferença em relação à força, né? Sempre perco peso no supino, no desenvolvimento, peito, ombro, assim, sempre sinto uma grande diferença, é o que eu sinto mais. Então eu tô agora voltando a comer mais calorias, então vou voltar a tentar ganhar força de novo nesses exercícios, voltar ao meu normal. Primeiramente, eu começo sempre com o supino inclinado. Eu sempre preferi esse exercício, eu sempre preferi fazer inclinado em comparação ao supino reto. Uma das razões era porque eu gostava numa época lá de poder me ver no espelho fazendo a execução, né? Porque no supino reto é bem meio difícil. No supino inclinado, dependendo da tua academia, você até consegue ver por causa da angulação. Mas eu apenas preferia sempre essa posição inclinada, assim, não gostava de ficar tão abaixo. E é por isso que eu nunca fiz supino declinado, que declinado é, sei lá, a posição realmente não é confortável para mim. Então sempre priorizei supino inclinado, ainda mais porque a parte superior do peito sempre é aquela que eu sinto que faz mais diferença no shape e tal. Então sempre começo com supino inclinado, aqueço com 10 em cada lado, segunda série de aquecimento eu faço 25 em cada lado, e depois a série de trabalho mesmo, 35 em cada lado, eu fiz 3 séries, em todas as séries eu fiz 6 repetições. Na última, eu acho que teve uma ajudinha a mais do que deveria com o instrutor lá, que normalmente supino e agachamento são os exercícios que eu sempre chamo o instrutor para ficar fazer comigo, porque sempre tem um risco de eu acabar falhando. A primeira série eu quase fiz 7, mas não vou contar, porque foi meio que eu acho que ele ajudou, então vai 6 mesmo, mas 6 repetições de com 35 em cada lado, no supino inclinado, o que costumava ser melhor. Eu acho que o meu melhor durante o bulking foi 40 em cada lado, com 35 com 40 em cada lado, 6 repetições, no máximo do bulking, que eu fiz o meu melhor uma vez, mas foi. Eu acho que eu não fiz com a execução uma amplitude tão boa quando eu tô fazendo essa daí. Então teve uma perda de força, mas beleza, isso daí é algo que eu vou ganhar. 3 séries de trabalho com inclinado, depois eu fui pro supino reto. Supino reto, mesmo esquema. Faço uma série de aquecimento, tranquilo, de 30 em cada lado para dar uma acordada. Depois eu fiz 2 séries de trabalho com 40 em cada lado. No supino reto, já que eu já fiz 3 séries de inclinado pesado, e tem uma diminuição de força, já não tô a 100%, né? Cada exercício que tu vai fazendo de peito, você meio que tá perdendo um pouco de força, né? Porque tu já desgastou ele com o exercício anterior. Então, segundo exercício, supino reto, fiz 2 séries de trabalho, 40 em cada lado, fiz 5 repetições. Eu acho que na última, eu até perguntei pro instrutor depois, mas ele falou que mal ajudou, então eu vou contar como 5 mesmo, porque ele falou que ele mal encostou na barra. Mas 5 repetições, mais ou menos, 2 séries de trabalho com 40 em cada lado, então 100 quilos. Depois disso, eu costumo fazer paralelas, mas já que eu estava ocupado hoje, eu resolvi fazer desenvolvimento. Primeiro, desenvolvimento ou paralelas costuma ser minha terceira opção de exercício nesse treino. Fui pro desenvolvimento e realmente eu perdi uma força boa nesse daí. Eu fui fazer a primeira série de trabalho mesmo. Fiz uma para acordar com 10 em cada lado, tranquilo. Fui fazer uma série de trabalho só tentando fazer com 25 em cada lado. Normalmente eu sempre tento fazer desenvolvimento com 10 quilos a menos em cada lado do que eu faço o supino inclinado. Fui fazer com 25 em cada lado e só consegui fazer 4 repetições, que foi foda. Realmente não achei que o bagulho tava tão mal assim, mas foi foda. Eu costumava fazer bem mais que isso. Aí na segunda série eu mudei um pouco a posição dos meus pés, porque se você colocar um pé um pouco na frente do outro, eu sinto que ajuda um pouco, porque se você colocar eles totalmente retos, tipo, iguais, a sua posição de pé igual no desenvolvimento, eu sinto que pesa um pouco mais para lombar, então fica mais difícil. Então, meio que para facilitar na segunda série de trabalho, eu mudei um pouco a posição dos pés, bem simplesinho. Só isso já, por isso deu quase 5 repetições na segunda série de trabalho, mas eu senti que o número de repetições estava muito baixo. Então, para a terceira série, eu baixei para 20 cada lado e consegui fazer, acredito que foi umas 8 repetições. Eu sempre faço o desenvolvimento com uma pegada bem fechada. Eu costumava fazer uma pegada bem fechada também para o supino, tanto reto quanto inclinado, mas com o tempo, agora nas últimas semanas, eu resolvi fazer uma pegada mais aberta. Não tão aberta, eu acho que algumas pessoas fazem uma pegada muito aberta no supino. Para mim é meio que a minha é mais ou menos mediana, assim, sabe? Mas para desenvolvimento eu realmente gosto de fazer com uma pegada
bem fechada mesmo. Depois disso eu vou fazer paralelas, né? Exercícios com peso livre, mais com 30 quilos de anilhas que eu ponho no meu corpo. Fiz 3 séries, acho que foi mais ou menos 8. Comecei fazendo, acho que a primeira série foi quase 8, a segunda 8. A última acho que eu fiz 7 ou 6, já estava mais cansado. Mas paralelas com uma pegada mais fechada, focando mais. É um exercício. Eu acho que esse é o exercício, o melhor exercício para tríceps que tem, paralelas. Acho que foi realmente o melhor exercício para tríceps que tem. Mas ele também pega peito, eu sinto também um pump no peito, eu sinto o peito. Ele é uma ótima opção para trabalhar. Eu tento trabalhar o treino de peito, todas as variações de ângulo, né? Faço inclinado para superior, faço reto para a parte média e faço uma variação de que seria, no caso, seria uma substituto para o supino declinado, né? Que seria o caso da paralela, que apenas você está fazendo diferentes variações de inclinação para nos exercícios de peito. Aí depois disso eu vou fazer só um crossover mais tranquilo, um exercício. Agora começa a parte leve do treino, né? Que as partes dos exercícios compostos é mais pesado. Depois só crossover, acho que eu estava fazendo com 35 cada lado, tentando fazer com uma execução boa, não dobrar muito o braço. Fiz séries de, acho que foi mais ou menos 8 repetições, tranquilo. Crossover já começa a ficar tranquilo. Em comparação com o supino, crossover é bem fácil. Esse é um exercício mais para pump, só para finalizar o peito. Depois fui fazer elevação lateral. 14 quilos, halteres de 14 quilos. Primeira série acho que foi 11, 12. Foi diminuindo a cada série. A cada série foi meio que dificultando, mas em torno de 10 repetições assim que eu acabei fazendo por hoje na elevação lateral. Depois da elevação lateral, resolvi fazer exercícios para tríceps com halteres. Eu gosto de fazer ultimamente com a pegada, com a palma da mão virada para mim, porque essa variação é mais difícil. Se você fizer com as mãos com a palma da mão com o oposto ou com a mão de lado, é mais fácil para você pegar mais peso. Essa é a variação mais difícil para tríceps. Eu acho que, já que um tempo atrás eu senti um pouco de dor no cotovelo, quando eu coloco mais carga em exercícios para tríceps, e eu sinto um pouco de dor no cotovelo, né? Que acaba não é o foco é sentir dor no tríceps, não no cotovelo, mas sim na articulação. Então, para meio que minimizar isso, tento sempre fazer exercícios para tríceps da maneira em que me permite colocar o mínimo de carga possível, mas mesmo assim é difícil, porque se você fizer exercícios para tríceps com a palma da mão virada para você, fazendo movimento completo e bem mais lento, esse é o único exercício que eu priorizo mais a questão de fazer um pouco mais lento, porque é exercícios lá, tipo, para isolar um determinado músculo, eu não foco muito na carga, eu foco mais na carga em exercícios compostos, supino, agachamento, remada, até de peso livre como barra fixa, paralelas, mas esse exercício aqui é bem de boa. Eu faço só mais um para tríceps, um para ombro, tipo, só pra... Porque eles já trabalham bastante, tipo, quando faz série de supino pesado, eu sinto que já trabalha muito, tipo, ombro e tríceps já pega bastante, tanto que no final do treino meu tríceps e meu ombro já estão bem desgastados. Depois disso, praticamente, final, peito, tríceps e ombro já estão praticamente feitos. Eu só resolvi agora fazer uns exercícios de abdominal e oblíquo, que eu vou estar fazendo todo dia. Que nem eu falei no vídeo de ontem, no final de treino de perna, eu fui fazendo exercícios de oblíquo e de abdômen. Mesma coisa hoje, porque esses são músculos em que eu sinto que dá pra fazer todo dia. O pessoal fala, se você treinar todo dia, você não vai dar descanso pro músculo, mas depende do músculo, beleza. Você não vai conseguir treinar perna todo dia, seria bem complicado, ou até peito, costas. Costas eu acho que até tem mais chance de aguentar que peito, por causa que peito pega mais ombro, perna é mais sensível, desse de perna vai pegar lombar, mas cara, oblíquo e abdômen são músculos que eu sinto que dá pra treinar praticamente todo dia. A mesma coisa com talvez panturrilha, dependendo, mas eu acho que abdominal, tipo abdômen e oblíquo é um músculo que aguenta bastante, então eu pretendo fazer isso todo dia, e eu sinto que não vai, tipo, eles vão se recuperar sem problema. É muito difícil você ficar dolorido fazendo, a não ser que você esteja bastante tempo sem fazer, mas eu não senti dores, desconfortos, e eu sinto que eu já vou conseguir progredir bem nisso. Então fui fazer exercícios para oblíquo, aquele que é no cabo, né, como vocês estão vendo aí, e aumentei, ontem eu tinha feito acho que 80, hoje eu aumentei para 85, fiz 10 repetições, fiz séries mais ou menos de 10, aí depois caiu para 9, 8, mas é um exercício para pegar mais essa parte lateral, que eu sinto que algumas vezes é uma fraqueza minha em exercícios como agachamento, levantamento terra. Eu preciso fortalecer a minha core, né, os músculos da core, não só a lombar, mas também abdômen e os oblíquos. Então fiz exercícios para oblíquo, 3 séries cada lado. Depois eu ia fazer abdominal na máquina de abdominal que tem na minha academia, mas eu já zerei ela, e ontem eu fiz com 22 repetições, então tipo, eu já zerei tudo, e é uma máquina que eu já fiz 22 repetições, então acho que não tem mais como progredir, né, só se eu for ficar aumentando mais repetições. Aí eu me lembrei
assim do nada, já que eu tava lá fazendo oblíquo naquele aparelho lá de cabo, que eu poderia fazer uma variação de abdominal lá mesmo, que é com a corda. Você põe a corda na parte de cima, você põe ela mais ou menos na nuca, e você faz um movimento de abdominal. E realmente é uma opção pra mim pra progredir e um exercício pro abdômen, porque eu não tinha outra opção, né? Abdominal no chão comum, ficava difícil você botar, tipo, anilhas de 20, 25 quilos na nuca, né? Um halter, assim, botar peso, é meio complicado. Então essa é uma variação boa, eu só consegui fazer com 60 quilos, e essa máquina vai até 130. Então, tipo, tem bastante peso pra aumentar ao longo dos próximos meses em relação a esse exercício, mas fiz acho que umas 10 repetições, assim, em torno de 10, 9, e consegui fazer 10 com 60 quilos. 60 quilos dessa variação de abdominal na corda, né, no cabo. E realmente o que eu vou estar vai ser bem interessante pra mim visualizar se realmente exercícios para o próprio abdômen, aplicar progressão de carga no abdômen vai fazer muita diferença, porque eu sempre escutei ao longo dos anos que abdômen era muito mais dieta, mais percentual de gordura, que o músculo do abdômen não tem muito potencial de crescimento, como o de braços, como bíceps, tríceps, peito, costas, perna, enfim. Então eu vou fazer uma avaliação assim, do meu abdômen ao longo dos próximos meses para ver se realmente a progressão de carga, né, que é um dos fundamentos mais para você ganhar músculo naturalmente, que você precisa progredir de alguma forma. Se você não tiver uma progressão de carga, vai ser muito difícil você ter resultados naturalmente. Então vai ser um foco meu. Então, treino de hoje, treino mais ou menos, na minha opinião. Tá, que nem eu falei, perdi bastante força, pelo menos pra mim, algo que é força suficiente pra me incomodar no treino, nesse cutting, mas agora o foco vai ser tentar ganhar essa força que eu tive de volta e conseguir ficar mais forte do que eu era antes nesses exercícios de hoje.